Sabe quem escreveu o Salmo 51? Foi Davi. Davi foi um rei de Israel. Então veja bem, e a Bíblia fala a respeito da situação que Davi se encontrava quando ele escreveu esse salmo aí. E antes de nós lermos algumas porções desse salmo, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça aí onde você está mesmo, para que a gente pudesse orar mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Convido todos que estão aqui a curvarem a sua cabeça e a orar mais uma vez. Pai, eis-nos aqui diante dos teus desígnios eternos. Senhor, e cada pessoa, cada vida, individualmente, que está aqui nessa manhã, está porque o Senhor o atraiu, porque o Senhor trouxe a esse lugar por causa de um propósito divino. E nós oramos, Senhor, que a tua palavra nesse momento possa ser refrescante, viva, poderosa, ela seja impactante, qual labaredas de fogo, Senhor, no coração de cada um daqueles que o Senhor trouxe a esse lugar nessa manhã. No nome de Jesus eu peço que tua palavra possa produzir exatamente aquilo para o qual ela foi designada. Haja arrependimento, haja contrição, haja revelação, haja discernimento essa manhã, em nome de Jesus. Gostaria que ainda de olhos fechados você dissesse assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ti e para a tua poderosa palavra. Faz-me ver o que preciso enxergar em mim mesmo, pela tua palavra. Amém. Muito bem. Então veja bem, como eu falava, o rei Davi era um homem que amava muito a Deus. Era um homem que tinha um coração especial. Deus mesmo diz: eu encontrei uma pessoa especial, alguém que tem um coração do jeito que eu queria. Deus fala isso acerca de Davi. Já imaginou Deus falar isso a seu respeito? Você que está aqui nessa manhã: encontrei o fulano, encontrei a Beltrana. Não é que ela tem o coração do jeitinho que eu queria? Deus fala isso acerca de Davi. Deus não fala isso acerca de mais ninguém na Bíblia inteira. É impressionante. Então esse sujeito que amava tanto a Deus, no ponto de Deus falar: olha, o coração dele, o coração dela é do jeito que eu queria que fosse. É um coração de amor para comigo, é um coração que se importa comigo. Deus falou isso acerca de Davi. E esse homem de Deus, numa certa fase da vida dele, ele cometeu um pecado terrível. Não vou detalhar o pecado de Davi aqui, porque não é o centro dessa palavra nessa manhã. Mas ele cometeu um pecado terrível, ele descambou feio, ele derrapou, como a gente diz aí fora, ele pisou no tomate mesmo, e se lambuzou, e aí uma série de coisas começaram a acontecer na vida dele, como resultado daquele pecado, ou daquela sucessão de pecados. E eu gostaria de falar para você nessa manhã, é o tema da minha palavra agora, é as consequências do pecado. E aí você pode falar: ah, pastor, mas eu sou universitário, já fiz graduação não sei o que, estou fazendo pós-graduação, esse conceito de pecado. Querido, eu não quero saber como é que você vai chamar esse troço. Vamos chamar de troço. Sabe, o pecado é algo que desgraça com a nossa vida. Nós podemos chamar do jeito que quiser, você pode mudar o nome, mas o fato, a realidade é que tudo vai produzir a mesma consequência, E pecado tem a ver com você fracassar. Queria tanto fazer isso, fracassei. Sabe, diante de Deus, quando você quer agradar a Deus e fracassa, isso é pecado. Quando você determina um rumo na sua existência, e cada um aqui determinou um rumo para a sua existência, você determinou um rumo para a sua vida. Quando você falha, quando você fracassa em seguir aquele plano, aquele projeto, você fracassou consigo próprio, mas fracassou diante de Deus também. O resultado é frustração. O resultado é uma consequência, é uma sequência de coisas que trazem consequências drásticas. Mas sabe, se pecado é errar o alvo, se pecado é fracassar em agradar a Deus, eu não queria fazer isso, mas quando eu vi, já fiz. Eu não queria ser do jeito que eu sou, mas olha o jeito que eu sou. Eu tenho lá culpa por ser do jeito que eu sou. Sabe, você é
aquilo que você tem escolhido ser ao longo dos últimos meses e anos. Você sabia disso? Que a vida é composta de duas coisas principalmente: oportunidade e escolha. Sabe, as oportunidades, elas podem ser desastrosas, é para desgraçar mesmo, é para jogar para baixo, e você escolhe. E aí, com a sua escolha, e naquela oportunidade negativa, você tem as consequências. Todos nós aqui colhemos consequências positivas de escolhas que nós fizemos, ou escolhas profundamente negativas, destrutivas, desastrosas. E aí, quando você vê, você está no meio de uma situação, você não tem mais saída. Não tem como voltar atrás, não tem como desfalar o que já falou, não tem como desfazer o que já fez, não tem como voltar a ser aquilo que você, não tem como voltar a ser o que você era antes daquilo que você se tornou. Então presta atenção, sabe, o pecado, quando a gente escolhe andar então na independência de Deus, não inclui Deus no centro das nossas escolhas, quando nós realmente entramos num processo de vida em que as nossas escolhas foram contrárias à vontade de Deus, foram baseadas no seu ego. Tem uma definição que eu ouvi há muitos anos atrás de pecado: pecado é um bem que você faz para si mesmo, atropelando as outras pessoas. Então, por exemplo, vamos pegar o pecado do diabo aqui, de Lúcifer. Ele queria o trono de Deus. Isso é mal ou ruim? Gente, isso é ótimo para ele. Mas qual que era a consequência disso? Ou melhor, qual que seria o preço disso? Ele teria que arrancar Deus de lá. Então, normalmente, pecado é quando nós não consideramos as outras pessoas, não consideramos a integridade das outras pessoas, o direito das outras pessoas, nem a vontade de Deus, nem o propósito de Deus. Eu não considero meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, não considero os meus pais, não considero a pessoa que está na função de autoridade sobre mim, o meu chefe, meu líder, sei lá quem. Sabe, eu passo, atropelo mesmo. Então, pecado é um bem, entre aspas, feito a si próprio, em que você atropela, mata, arrebenta, destrói, devasta a vida dos outros. E é interessante então, que Davi aqui, quando ele cai em si, porque olha para mim, a primeira consequência do pecado é endurecer você. Você se torna uma pessoa fria, dura, crítica, mordaz, sarcástica, que escarnece das pessoas. Você vai se tornando uma pessoa fria, fria principalmente em relação a Deus. Davi se tornou uma pessoa fria em relação a Deus. Como pode ser alguém que tinha um coração tão para Deus, um coração que amava tanto a Deus, se tornar alguém frio para Deus? Davi se tornou um homem frio para com Deus. As coisas de Deus não tocavam mais ele. Sabe, deve ter havido uma fase na sua vida em que as coisas espirituais tocavam você profundamente. Qualquer coisa você chorava, qualquer coisa você se tornava tocado, aquilo tocava você. Situações em que compaixão brotava no seu coração, você se tornava uma pessoa com compaixão diante de uma situação difícil, diante do sofrimento, da desgraça de alguém, um coração de compaixão. Mas sabe, à medida que o pecado avança na nossa vida, essa semente maligna do pecado, ela vai dando fruto para um coração cada vez mais frio, mais refratário, mais indiferente com a dor dos outros. Antigamente, se a sua mãe chorava, você se condoía, agora dá raiva. Determinada situação que às vezes o marido falava determinada coisa, o seu coração se voltava para ouvir, agora se afasta com frieza. E assim vai, o pecado produz frieza e indiferença. Esse foi o primeiro aspecto, a primeira coisa, primeiro fruto que aconteceu no coração de Davi, foi se tornando frio. Frio para com Deus, frio para com a presença de Deus, frio para com a vontade de Deus, frio para com a palavra de Deus, a mensagem de Deus. O coração foi ficando duro. Já viu pessoa dura? Tem lá alguém morrendo ali, uma situação difícil. Ontem eu estava procurando um imóvel lá em São Paulo, né? E a corretora me contou uma situação, que uma colega dela, aliás, um colega, era homem, um corretor de imóveis, forçou uma venda para uma mulher
cuja filha estava hospitalizada com câncer. Forçou, e aí confirmaram o diagnóstico, a filha da mulher lá estava com câncer mesmo, e a mulher não tinha cabeça mais para fazer mais nada, e como ela tinha assinado o termo lá de compromisso, eu não sei, instrumento de compra e venda, né? Ela estava obrigada então agora a pagar aquele sinal, e ela já tinha dado R$5.000 à mulher, com o filho, com a filha, com câncer no hospital. E aí sabe o que aconteceu? Por lei, ela tinha que realmente honrar agora. Então aquele sujeito lá, o corretor de imóveis, fez a mulher pagar o que ela tinha que pagar, gastou o dinheiro, os R$5.000, pagou a parte da imobiliária, e aí a mulher foi tentar conversar com ele. Mas meu senhor, olha como eu não tenho cabeça, sou viúva, a minha filha está no hospital lá, morrendo, lá foi diagnosticado um caso gravíssimo de câncer, e eu não tinha nem cabeça quando eu assinei esse papel aí para você não. E outra coisa, eu preciso desse dinheiro, esses R$5.000 vai fazer falta para mim. Sabe o que ele falou para ela? Olha, não quero saber, a senhora assinou, a senhora devia ter lido, a senhora devia ter sabido o que a senhora estava fazendo, agora já passei a parte da comissão para a imobiliária, não tem volta. Sabe qual foi o meu comentário para aquela mulher ontem? Eu falei, olha, muita gente faz isso, depois não sabe por que a vida não dá certo mais, porque pesou o céu com injustiça, aí pronto, a vida desanda. Aqueles R$5.000 era dinheiro maldito no bolso de quem recebeu. Por quê? Porque foi na base de maldade, foi na base de um coração duro, um coração que não tinha compaixão pela situação daquela mulher. Aí alguém fala, pastor, mas era legal. Pode ser legal, mas é vergonhoso, é imoral. Eu devolveria. Eu falo, pelo amor de Deus, acaba com esse negócio. Agora sabe, o coração de quem peca, o coração de quem cometeu pecado, se torna um coração frio. Quanto mais velho, mais frio. Quanto mais anos se passam, mais frio, mais cético, mais incrédulo, mais crítico, mais sarcástico, mais cheio de piadinha podre em cima daquilo que é sagrado. Sabe por quê? Porque essa semente negativa de pecado e de mal vai dando fruto. Nenhuma semente que é plantada fica lá paralisada. Toda semente que foi plantada, ela desenvolve e dá fruto. Qual fruto que a semente do pecado produz? Mais pecado, mais desgraça, mais problema, mais egoísmo, mais brutalidade, mais frieza em relação a Deus. E aí eu quero te falar, nós nascemos no pecado, você nasceu no pecado, eu nasci no pecado. E aí, a menos que aconteça algo em algum momento da sua existência, presta atenção que isso é importante, que faça assim, chega sobre essa semente maligna, a tendência é você e ficar cada vez pior. A menos que aconteça um dia na sua vida, e esse dia pode ser hoje, 29 de outubro de 2005, esse dia pode ser hoje para a sua vida nunca mais ser a mesma, em que Deus chega e coloca uma outra semente, não aquela semente pecaminosa, mas uma semente de compaixão. Sabe, é quando Deus fala que pega o seu coração de pedra e transforma num coração mole, num coração de carne. A menos que aconteça um dia na sua vida em que você tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, e Ele muda essa semente, a menos que aconteça isso, a tendência é essa semente negativa que estava em mim, que estava em você, e dando cada vez mais fruto para coisa cada vez mais negativa. E Davi fala isso aqui. Então eu vou ler alguns versículos, acompanha comigo, você pode acompanhar na tela que está projetando ali. Olha só então, Davi quando caiu em si, caiu a ficha que ele tinha uma semente negativa de pecado, que Deus precisava fazer alguma coisa. Olha para mim, quando caiu a ficha, foi isso que ele disse, olha, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi foi atrás de alguém que podia ajudá-lo. Deus, só Deus. Apaga as minhas transgressões, não é põe debaixo do tapete não, apaga, eu reconheço, caiu a ficha Deus, eu reconheço que eu sou pecador, sabe, a menos que você reconheça isso, não tem cura o seu estado. Aí você fala, pastor, mas eu sou muito religioso. Grande porcaria ser religioso, como se frequentar a igreja, alisar banco, seja de qual igreja for, vai resolver o problema. O freguês maligno, que é essa semente maligna dentro de nós, continua do mesmo jeito.
Sabe, a questão é reconhecer. Se nós não reconhecemos, não adianta você trazer dinheiro para a igreja, não adianta você enfiar, entra inteiro dentro do gasofilaço, não põe dinheiro não, entra inteirinho você lá dentro. Não vai mudar nada, porque não é o que você dá, não é o que você faz, não é a sua prática religiosa. Eu acredito nisso, eu frequento tal lugar e eu faço isso, isso, aquilo. Essas coisas são todas exteriores. E o que a Bíblia está mostrando em Davi aqui é que o pecado é algo interior, não é algo do lado de fora. Então eu vim para essa igreja e ser bonitinho, e pentear o cabelo, e passar um gel, e ficar todo cheiroso aqui, não vai mudar de nada o meu interior, não vai mudar a realidade da minha vida, não vai mudar essa semente desgraçada, desculpa a palavra pesada, sabe, não vai mudar essa semente, porque isso é interior. Fazer coisa do lado de fora, eu vou para a igreja, volto para casa, eu vou para a igreja, volto para casa, eu dou o dízimo, eu dou minha oferta, eu faço, isso não vai mudar você. Não é dízimo que vai te salvar, não é dinheiro, não é fazer coisas religiosas, é uma mudança interior. E aqui Davi mostra, a primeira coisa, reconheço. Sabe, a minha mãe é uma mulher de Deus, é membro dessa igreja aqui, e ela, sabe, a primeira coisa que impedia minha mãe de conhecer a Deus, é que ela achava que ela era boa demais. E sabe qual que é o pior? Não é que a mulher era boa demais mesmo. A minha mãe, gente, foi sempre uma excelente esposa, mulher responsável, bondosa, uma mulher que fazia o bem para todo mundo. A minha mãe foi uma excelente mãe para mim, para os meus irmãos, né, cuidadosa, né, sempre presente, uma pessoa incrível minha mãe era. E aí um dia, né, eu fui falar de Jesus para ela: mãe, só preciso do Senhor. Ela foi conversar com um pastor, né, na época, isso há muitos anos atrás, e ela falou: cheguei à conclusão seguinte, eu sou muito boa, sabe, na verdade eu sou incrível. Eu estou exagerando, né, eu estou pondo assim umas cores bem gritantes para você entender onde que eu quero chegar. Mas a minha mãe era tão boa, mas era tão boa, mas era tão reta, mas era tão justa, mas era tão santinha, que ela não precisava de Deus. Eu não precisava de Deus. Sabe que isso é grave na vida de muita gente? Pastor, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz maldade, aquelas maldades grossas, cabeludas, que dá para fazer trancinha. Eu nunca fiz aquelas maldades cabeludas, aquelas coisas terríveis, sabe, aqueles pecados terríveis. Nunca. Eu sou uma pessoa assim, pacata, pastor. Pois sabe, isso pode ser o seu principal problema. O fato de você não enxergar coisas grosseiras te impede de ver que é pecador. A menos que você e eu, qualquer um, reconheça: Deus, eu preciso de ti. Deus fica sem poder ter contato comigo, porque se eu não reconheço que eu sou pecador, Deus não vem, Deus não se manifesta, Deus não vai ouvir você, porque a condição para Deus te ouvir é: reconheço que eu sou pecador. E aqui então está esse homem com um coração tão bom, um homem que amava tanto a Deus, e o que ele faz? Reconheço, apaga as minhas transgressões, preciso da tua misericórdia. E ele continua: lava-me completamente da minha iniquidade. Ele se sentia sujo. Estou sujo, eu estou emporcalhado, eu estou nojento, eu estou nojento, alguma coisa nojenta pegou em mim, é o meu pecado, eu estou esquisito, eu estou asqueroso, do lado de fora tudo parece normal, mas eu me sinto por dentro podre, porco, fedido, esquisito, pegajoso. E aí ele fala então para Deus: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões. Olha cá, ele não está falando eu sou bom demais, não, eu já tenho religião. O meu pai foi fundador, lançou a pedra fundamental da primeira igreja batista, da primeira igreja presbiteriana renovada, da comunidade presbiterobleia glorificariana da restauração dos antepenúltimos dias. Não interessa que seu pai pôs a pedra fundamental de igreja. A questão é preciso reconhecer: conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu quero te fazer uma pergunta chave, ouça, chave. Se é para isso aqui acontecer, sua vida nunca mais ser a mesma.
Quero fazer uma pergunta para você agora. Olha para mim. Você conhece as suas transgressões? Você reconhece os seus pecados? Você reconhece essa tendência negativa, egoísta, maligna? Isso é inerente a todo ser humano. Mas quem não reconhece, fica longe do remédio. Quem não reconhece, não vai beber o remédio. Para beber o remédio tem que saber que tem a doença. É verdade ou não é? Você vai beber antibiótico aí? Amoxicilina 500 miligramas. Você vai beber isso? Mas para quê? Não preciso. Eu não estou doente. Mas se você tem os sintomas da doença, febre alta, o peito cheio, e há todas aquelas características, e o exame de sangue mostra, e você vai tomar a amoxicilina 500 miligramas direitinho. Por quê? Reconheceu que precisava. Sabe, muitas vezes as pessoas estão distantes de Deus porque não reconhecem isso. Querido, eu vou te falar, não interessa quão bom, quão reto, quão decente você seja. Ninguém está dizendo aqui que você é um cara indecente. Mas sabe, as pessoas mais decentes, elas correm o risco de não reconhecer que ela tem essa semente pecaminosa em si. E aí Davi continua: pequei contra ti somente fiz o que é mal. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e no teu julgar. Davi já está admitindo, Deus é justo, vai ter julgamento sobre os meus pecados. E aí, olha só o verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Opa, sabe o que é iniquidade? É aquilo que ninguém vê, que está lá dentro. Pecado, transgressão é algo exterior. Matou, roubou, mentiu, é algo exterior. Mas a iniquidade é um tipo de pecado que é interior. Ninguém está vendo as suas motivações. Ninguém está vendo o seu coração que rejeita determinada pessoa. Ih, mas é boçal, olha lá o jeito dele. Mas é metida, mas é besta aquela mulher. A coisa que às vezes você não fala. Mas o nosso coração, isso às vezes é até inconsciente. Sabe? Então, Davi está admitindo um outro tipo de pecado. Aquilo que ninguém vê. Ninguém sabe. Ninguém está lá dentro do seu coração para pesar, sondar, medir, esquadrinhar o que vai lá dentro. Deus sabe. E aí Davi está falando: Senhor, eu não vou esconder nada. Não é só as coisas exteriores, o que eu fiz de errado que todo mundo está sabendo. Agora eu admito diante do Senhor a minha iniquidade. Apaga as minhas iniquidades. Aí o verso 10, olha só o que ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação. Sabe por quê? O pecado vai produzindo tristeza. Sabe por que tem gente que acorda de manhã, está deprimido e não sabe? Espera lá, eu estou empregado, está tudo normal, né? A Argentina não invadiu o Brasil, está tudo certo, né? Aparentemente não tem nada que é motivo para você se sentir triste, depressivo, melancólico. Mas a Bíblia está mostrando aqui que o pecado produz tristeza. Está no meio de uma festa, está triste. Está no meio dos amigos, está triste. Tem tudo de bom, dorme num colchão confortável, mora numa casa até boa, come direitinho, não passa fome, tem lá um emprego certinho, né? Mas dentro dele, o coração dele está triste. Davi está dizendo aqui: Senhor, já que eu reconheci o meu pecado, e que o Senhor vai me purificar e me perdoar agora, então, Senhor, me dá alegria de volta. Quero perguntar: quantos querem sentir genuína alegria? Não é aquelas alegrias falsas, não. Aquela alegria das risadas provocadas por piada boba. Aquela coisa que é uma coisa fabricada, é uma coisa montada, aquelas piadas bobas, aquelas coisas assim que você ri, mas não mudou o estado de tristeza, porque o estado de tristeza é interior. Pode dar gargalhada, pode cair para trás de rir, de piada fabricada, montada, para produzir em você uma gargalhada fácil, mecânica. Dentro de si, não mudou o estado de tristeza.
Isso é outra consequência do pecado que Davi fala. E aí o verso 17, olha o que ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, que o Senhor não despreza. Então Davi está falando: eu descobri como te agradar. Sabe como que, sabe, deixa eu te contar um segredo aqui. Sabe que Deus tem um ponto fraco? Sabe que Deus tem um ponto fraco? Você quer usar o ponto fraco de Deus? Deus não esconde o ponto fraco dele, porque Ele quer que você entre por lá. O ponto fraco de Deus é espírito quebrantado, coração compungido. Alguém quebrantado, alguém que chega diante de Deus e cai de joelho: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador, ó meu estado, olha onde eu cheguei, olha para a minha vida, olha para mim, tem misericórdia. Reconheço tudo esse negócio aí, tudo e mais alguma coisa. Caiu a ficha, eu preciso de Ti, tem misericórdia da minha vida. Sabe, a Bíblia diz que Deus não aguenta uma pessoa assim. Deus vem, Deus se torna favorável, Deus corre. E eu vou contar só uma historiazinha rápida sobre isso. Esse mesmo povo sobre quem Davi era rei, esse povo abandonou Deus e começou a cultuar aqueles deuses antigos, deuses estranhos. Fizeram isso uma vez, aí os inimigos, Deus tirou a proteção, Deus não abençoava mais, as coisas não davam mais certo, esse povo começou a padecer. Os inimigos vieram e começaram a destruir, matar, roubar as colheitas, começaram a passar fome, e eles começaram a entrar num estado muito difícil. Se arrependeram, aí Deus abençoou de novo, Deus protegeu de novo, as coisas reverteram, tudo bem. Daqui a pouco eles abandonam Deus de novo. E aí, quando Deus é abandonado, Ele tira a proteção, tudo começa a dar para trás, tudo começa a dar errado, nada dá certo mais, tudo esquisito. E aí eles entram num estado novamente de muita penúria. Eles se arrependem de novo, Deus volta a abençoar. Umas 3, 4 vezes aconteceu isso. Chegou um momento, Deus chutou o pau da barraca e falou: não vou abençoar mais ninguém, não quero saber. Agora peça, já que vocês estão aqui querendo essa idolatria, vai lá pedir lá para aqueles deuses lá, de pau, de pedra, que vocês carregavam, que vocês sacrificavam seus filhos para eles. Vai lá, eles que cuidam de vocês. Não vou abençoar vocês, não vou proteger vocês mais, vocês que se danem. Em outras palavras, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo tirou os deuses estranhos, se arrependeram, voltaram a buscar só o Senhor e voltaram só para os caminhos de Deus. E aí o povo inteiro chegou diante de Deus e falou: Senhor, olha o nosso estado, olha a nossa penúria, só mais essa vez, tem misericórdia. Sabe o que a Bíblia diz, gente? Deus não pôde conter a sua misericórdia sobre o seu povo, bem que Ele quis, mas Ele é o ponto fraco de Deus. Eu não contenho, não consigo ficar endurecido diante de alguém cujo coração é quebrantado e cujo espírito é aflito. A Bíblia está dizendo aqui: espírito quebrantado e coração compungido. Você pode repetir para mim? Espírito quebrantado e coração compungido são os 2 pontos fracos de Deus. Fala para o seu vizinho: descobri o ponto fraco de Deus, meu coração compungido e o meu espírito quebrantado. Mas Deus vem, mas vem na hora. Sabe por que muita gente ora e Deus não ouve? Porque não tem coração compungido e nem espírito quebrantado. A Bíblia diz que Deus resiste a pessoas duras. E finalmente, eu gostaria só de mencionar algumas coisas bem rapidamente aqui, nessa lista nossa do que são consequências do pecado. Nós já falamos, primeira coisa, que o pecado te afasta de Deus. Fala para o seu vizinho: o pecado te afasta de Deus. Então veja bem, eu quero me afastar de Deus ou do pecado? Eu tenho que me afastar do pecado se eu quero Deus. Segunda coisa, olha para mim, é aqui que as pessoas dão mais atenção. O pecado dá legalidade para o diabo pintar e bordar na sua vida, para o diabo destruir sua vida. Porque veja bem,
Com Deus não tem meio termo, gente. Ou eu sou dele, tenho uma aliança com ele e me entreguei a ele, quero fazer a vontade dele, ou eu estou à mercê de mim mesmo. E aí quando eu estou por conta de mim mesmo, o diabo pinta e borda. Por quê? O meu pecado dá legalidade para aqueles espíritos malignos agirem. Todo tipo de pecado, deixa eu te falar, tem um espírito maligno compatível. Sabia disso? Quando alguém, por exemplo, comete homicídio, aquilo está infestado de espíritos malignos daquele tipo de pecado, espíritos de homicídio. E aí você vai ver que sempre alguma coisa violenta aconteceu com a pessoa que praticou o homicídio. Alguma coisa violenta acontece na família dele. Por quê? Deus não pode proteger. Por que não pode proteger? Porque o pecado dá legalidade para a ação de espíritos malignos. Você pode dizer isso para mim? Vamos repetir junto? Diga: o pecado dá legalidade para a ação de espíritos malignos. Muito bem. Qual outra consequência grave dos meus pecados, dos seus pecados? Nós já mencionamos isso. Traz insensibilidade. Você fica uma pessoa fria. Antes era uma pessoa sensível, agora é uma pessoa dura, seca, indiferente. Sabe, olha para os últimos 15 anos da sua vida, para os últimos 10 anos da sua vida. Se você é uma pessoa mais velha, para os últimos 20, 25 anos da sua vida. Você se tornou uma pessoa mais sensível ou uma pessoa mais dura? Isso é um sintoma grave. A Bíblia diz que o pecado traz insensibilidade. O que mais? O pecado traz incredulidade. Eu começo a ser uma pessoa natural. Eu só olho para as coisas naturais. Se alguém fala: ó, Deus fez nada. Isso aí é porque não fizeram lá pesquisa médica direito. É uma coisa notória. Você traz lá o documento, fez o exame antes, fez o exame depois. Nós temos N situações assim que são milagres genuínos. Mas a pessoa, porque o pecado foi endurecendo de tal nível a vida da pessoa, ela entrou num padrão de incredulidade. Pode parecer um anjo, não foi anjo não. Foi alucinação da madrugada. Mas gente, eu tenho até a pena da asa do anjo. Que é isso? Sabe, deixa eu te falar, você é uma pessoa incrédula. Incredulidade é consequência de pecado. O que mais? Prisão. A pessoa se vê presa na culpa, presa na impossibilidade de sair daquilo, presa no pecado, presa no nó, no novelo, na confusão que virou a vida dela, relacionamentos que não lhe trazem alegria, mas ela está presa ali. Uma pessoa se relacionava com um sujeito lá em São Paulo, aí quis largar o cara falou: se você me largar eu te mato, te dou um tiro na sua cara, vou viver debaixo daquela prisão, a contragosto. Mas a prisão pode ser prisão de angústia, de mal-estar, de desespero, de depressão, de tristeza, de culpa. Pecado sempre nos leva a cometer outros pecados. Jesus diz: um abismo chama outro abismo. Finalmente, traz o juízo de Deus. Deus falou: não faça isso, porque a consequência vai ser isso, isso e isso. Aí a consequência começa a vir para a sua vida. Aquele mesmo tipo de vida que você levava, você não queria que seus filhos levassem. Agora que seus filhos são grandes, tudo entrando pelo mesmo caminho. Eu não queria isso. Mas sabe, pecado vai gerando cada vez mais situações piores, piores e piores. Casamento de todo mundo em casa acabou mal. Agora o casamento dela está acabando mal. Todo mundo da família do meu pai tinha determinado tipo de problema de saúde. Ia para sanatório, ficava doido. Agora estou com um filho que está manifestando os primeiros problemas daquela mesma área. Uma coisa que vai passando de pai para filho. Parece uma sina, mas sabe, não é que é sina não. Não está escrito que você tem que passar por essa desgraça toda. Não é seu destino não. É consequência de pecados. Não houve arrependimento na geração anterior, não houve arrependimento na sua geração, não houve arrependimento na próxima geração. Qual que é a consequência disso? Juízo. Sabe, eu gostaria de perguntar para você, o que o Espírito de Deus está mostrando para você nessa manhã? Se os irmãos pudessem colocar aquela música, os meus olhos revelam que eu, não sei se está fácil aí, mas sabe, o que o Espírito de Deus foi mostrando para você enquanto você ouvia essa palavra? Porque deixa eu te falar, gente,
eu não tenho poder nenhum para fazer nada na sua vida, mas tem um ente, ouça, tem um ente invisível trabalhando dentro do seu coração. Você caiu de paraquedas aqui e você achou